Existe uma frase famosa americana que diz que, para ser visto, é preciso aprender a enxergar. Mas o que vem na sua mente quando alguém fala 2020? O último ano que passou, ele transformou definitivamente a forma que as pessoas consomem e se relacionam com as suas marcas preferidas. Onde pequenos empreendedores e até mesmo grandes corporações precisaram agir de forma rápida para não fechar as suas portas, mudando pela primeira vez na história a forma como se faz negócios no mundo. Uma mudança que deveria ser gradual e de longo prazo foi devastada pela incerteza. Mas é a incerteza que nos move, porque nós somos diferentes. E é a esperança que vem dessa incerteza que nos mantém de pé. É por um sonho, por uma ideia e por aqueles que amamos que nós escolhemos continuar. E se não é possível prever o futuro, nós escolhemos inventá-lo. O que pode ser motivo de preocupação para alguns, para nós é um mar gigantesco de oportunidades. Juntos, nós vamos transformar o seu sonho de ter uma marca de semijoias ou bijuterias numa marca reconhecida e altamente lucrativa em realidade, a partir de agora. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à série A Nova Tendência. Uma sequência de 3 aulas gratuitas que vai fazer você construir uma marca de semijoias ou bijuterias numa marca reconhecida e que gere lucro de no mínimo R$10 mil no seu bolso todos os meses. Sim, eu não estou falando de faturamento, mas de lucro no seu bolso. Eu sou o Fábio Castro, empreendedor há mais de 10 anos. Eu fundei a marca de semijoias Fica Dica Benedita, que alcançou mais de 1.000 revendedoras e pontos de venda por todo o Brasil, faturando mais de R$3 milhões por ano. Eu sou fundador também da maior comunidade de empreendedores de semijoias e bijuterias da América Latina e do método A Fórmula da Semijoia, que já transformou a vida e as marcas de mais de 3.200 pessoas. E a minha missão é ajudar pessoas comuns, assim como eu e você, pequenos empreendedores ou aspirantes a empreendedores, a enxergar e aproveitar as oportunidades do mercado de semijoias e bijuterias através de um método testado e validado que já gerou mais de R$50 milhões aproximadamente em vendas só no último ano. A minha missão é ajudar você a não cometer os mesmos erros que eu cometi no início da minha jornada. Erros esses que me custaram muito dinheiro e principalmente muito tempo. Principalmente por conta de todas as transformações que o mundo vem passando nos últimos anos, eu resolvi gravar essa série especialmente para você. E se você chegou até aqui, muito provavelmente é porque você tem um sonho. O sonho de empreender, seja para viver desse mercado ou mesmo empreender para ter uma segunda fonte de renda com a sua própria marca de semijoias ou bijuterias. E não importa, se você que acabou de conhecer o mercado de semijoias e bijuterias e não sabe nem por onde começar, talvez você esteja meio perdido ou meio perdida e quer começar do jeito certo. Ou você já está no mercado, mas está aí, não está muito satisfeito ou muito satisfeita com as suas vendas e deseja aumentar o seu lucro da sua marca e alcançar voos bem mais altos aí no seu negócio. O fato é que a pandemia, ela praticamente forçou as empresas de uma hora para outra a entrarem, não só de uma vez no mercado digital, mas também a se adaptarem ao novo perfil de compras do consumidor. E o crescimento dos negócios na internet trouxe muitas oportunidades para quem deseja empreender hoje. Porém, você precisa entender que milhões de empresas disputam a mesma atenção desses consumidores. E para crescer nessa nova fase do mercado, você precisa se adaptar e entender de uma vez por todas essa nova tendência. Então, fica aqui comigo até o final, porque o que você vai aprender aqui provavelmente ninguém te contou ou nunca vai te contar em detalhes, como eu vou fazer nessa série de 3 aulas. E para começar, você deve saber que sempre existem 2 formas de lidar com qualquer tipo de situação. Ou você vê o copo meio cheio, ou você vê o copo meio vazio. E para ser sincero, eu vejo um cenário maravilhoso dentro do mercado de semijoias e bijuterias para os próximos meses e anos.
Um cenário que já é real e com tendência de triplicar até o final desse ano ainda. E não sou eu que está falando não, dá uma olhada nestas reportagens. Eu acredito que toda crise traz sempre uma grande oportunidade. E o que está acontecendo agora é o fim. É o rompimento de um jeito antigo de vender semijoias e bijuterias e o começo de uma nova era. Ruim para quem não entender, excelente para quem tiver antenado. E quem começar agora vai nadar de braçada e acelerar pelo menos 2, 3 anos no crescimento da sua marca já nos próximos meses, mesmo se você estiver começando do absoluto zero. E sem ter que gastar uma fortuna para isso. Bem pelo contrário, não importa se a sua marca é grande, fatura 100, 200 mil reais por mês, se ela é pequena e fatura pouco ainda, ou mesmo se você vai iniciar agora. Desculpe para aqueles que estão aqui possuem grandes marcas, mas eu preciso ser sincero, essa nova tendência ela favorece e muito as pequenas empresas. Eu posso te afirmar isso porque enquanto milhares de empresas estão fechando as portas e milhões de pessoas perdendo seus empregos, tem gente vivendo a melhor fase dos seus negócios nesse exato momento. Pessoas comuns, assim como eu e você. Apesar de já entrou um ano não tão fácil, né? Ano passado foi um ano difícil, mas foi um dos melhores anos. Foi o melhor ano para nossa empresa. Então, graças a Deus, somos na contramão aí do pessoal, dos negócios. A nossa projeção para esse ano é o dobro, 80 a 100 mil de faturamento até dezembro. Nos últimos 12 meses, apesar de ter sido aí meses na teoria seriam difíceis por conta da pandemia, foram meses de muita superação aqui para a empresa. Eu bati um faturamento de 260 mil nos últimos 12 meses e foi muito gratificante, foi muita superação também para mim. E a sua média de faturamento por mês está dando quanto? Olha, o faturamento bruto está dando em torno de 20 mil. O bruto, sem tirar comissionamento, né? Eu acho que em torno de 20 mil, às vezes chega a 25 mil, depende muito do mês. E o seu lucro líquido por mês, quanto que dá mais ou menos? Dá em torno de 12.500, mais ou menos. Estourou, assim, de vendas. O mês de 2020, assim, foi o melhor ano desses 8 anos de história. Que a gente, assim, estourou todas as barreiras, assim. A gente vendeu, a gente ampliou 2 vezes a loja, a gente contratou mais. A gente está se mudando, a gente está indo para uma loja maior ainda, porque hoje a nossa já é pequena. Foi o primeiro ano que eu me estruturei para vender o que a gente vendeu, né? Tanto que eu não esperava vender tanto. A minha meta era vender 50 mil. E a gente vendeu 79 mil. Vão atingir os 10 mil de lucro? Conseguimos, estamos indo para 11 mil, quase 11 mil. A gente não imaginava assim que seria tão rápido, né, Fábio? Você falou, a gente falou, já começou a implantar, né, o que você havia dito. É que nem eu falei, a gente não fez ainda o acerto com todas, então a gente está ainda adequando e esse lucro vai aumentar muito mais, com certeza. Mas a oportunidade é agora. Porque como em toda crise, existem aqueles que ficam se lamentando e depois sempre se arrependem, e tem aqueles que até choram, mas que enxugam suas lágrimas e começam a agir e saem na frente de todo mundo. Me desculpe se pareceu duro, mas eu mesmo tive que tomar essa decisão em 2015, no meio de uma das maiores recessões da história do nosso país. Em 2013, eu abri o meu primeiro negócio. Eu sempre tive o sonho de empreender e sempre pensava no quanto eu trabalhava duro para os outros e que podia fazer aquilo, algo por mim que fosse meu. Eu sou de Rio Preto, aqui no interior de São Paulo. E quando eu passei para a faculdade de marketing, eu tive que ir para a capital, para São Paulo, para fazer a faculdade lá, e lá que eu construí a minha carreira. Ou pelo menos eu tentei. Eu tinha um bom emprego na área comercial de uma construtora, tinha acabado de comprar um apartamento e o que eu via era realmente um futuro promissor. Eu trabalhava bastante, ganhava até bem, mas eu não tinha vida social alguma. Eu trabalhava praticamente de segunda a segunda e mal tinha tempo para vir aqui para minha cidade para ver meus pais e as minhas irmãs. Foi quando eu tive um problema bem sério na minha família. A minha mãe, ela foi abalada por um problema de saúde muito grave e aquele momento me fez repensar sobre a vida que eu estava levando. Até quando eu vou ficar me matando de trabalhar para os outros? Até quando eu vou ficar escravo do trabalho, deixando muitas vezes a minha própria família de lado? Então eu não pensei 2 vezes, eu deixei tudo para trás, deixei emprego, deixei apartamento, carreira e voltei para minha cidade para ficar perto de quem mais precisava de mim naquele momento.
eu tive que começar do absoluto zero, literalmente do absoluto zero. Então, eu abri uma pequena loja de cosméticos e perfumaria aqui na minha cidade, no interior de São Paulo, em São José do Rio Preto. Eu sempre acreditei no potencial do nicho de beleza e moda feminina. Eu cresci com 2 irmãs e uma mãe muito vaidosas e que gostavam muito de se arrumar e tal. E isso me fez perceber que esse mercado que trabalha com a beleza, a vaidade das mulheres é realmente um mercado muito grande. Mas com essa primeira loja, as coisas não foram muito bem como eu esperava. A margem de cosméticos ela é bem baixa. Os produtos tinham um prazo de validade e quando não vendiam, eles me davam muito prejuízo. Somado a tudo isso, confesso que errei feio também na hora da escolha do ponto da minha loja, que era bem ruim, mas na época era o que eu conseguia pagar. Ainda tinha inaugurado um shopping novo na cidade que roubava toda a atenção das pessoas naquele momento, porque era novidade, né? Então, tinha dias, juro, que eu sentava atrás do balcão e só levantava para ir lá e fechar a porta, porque não entrava absolutamente ninguém. Eu não via a cor do dinheiro, pelo contrário, só colocando dinheiro, pegando de familiares, pegando de banco e as despesas iam engolindo o meu faturamento a cada mês. E aí eu tive que tomar uma decisão. Ou eu via todo o meu investimento derreter cada dia mais, ou eu passava aquele ponto. Foi então aí que eu resolvi pular do barco antes que ele afundasse de vez. Eu me certifiquei então de encontrar um novo ponto, né? Um lugar, digamos aí, menos deserto. Eu fugi dos cosméticos e das datas de validade e montei uma loja de departamento com diversos tipos de produto, também focado no público feminino, mas agora no centro da cidade, em um lugar mais movimentado, no coração ali do comércio. E entre tantos os produtos que eu tinha ali naquela loja, no espaço físico da minha loja, num cantinho ali, eu montei um cantinho das semijoias. Eu mal sabia que aquele cantinho ali ia mudar o rumo da minha vida para sempre. O fato é que nessa loja as coisas pareciam estar indo até muito bem. Nós fomos crescendo, faturando cada vez mais, eu fui comprando cada vez mais produtos. Eu lembro até da animação do meu pai, vendo o negócio crescendo, prosperando a cada dia, com aquele olhar de orgulho de pai, sabe? E eu estava tão animado que eu convenci ele, inclusive, de deixar o trabalho dele, né, que ele tinha lá na época, para vir trabalhar comigo na loja. Afinal, a gente estava indo muito bem, a expectativa era só de crescimento. Era 10, 12, 15 mil reais de venda por dia, todos os dias. Tudo estava indo bem demais. E aí, o que aconteceu? Veio a crise. Era 2015 e o cenário promissor que estava bem ali na minha frente, eu vi escorrendo ali pelo ralo. As coisas começaram a ficar bem difíceis e foi uma paradeira absurda e repentina. Eu lembro de ir para o trabalho caminhando, né, aqui pelo calçadão da minha cidade, Rio Preto, e cada manhã era uma nova loja fechando as portas. Na minha cabeça eu só pensava quando seria o dia que ia chegar a minha vez, porque afinal lojas de 20, 30 anos de mercado estavam fechando as portas, imagina a minha que mal tinha acabado de começar. Eu passava o dia todo tenso e ansioso, com aquela sensação de pior pessoa do mundo. Eu ficava olhando para a porta da loja na esperança de entrar um cliente, mas eu só via um monte de produto ali parado na prateleira enchendo de poeira. E lá estava eu desacreditado, que não só ia fracassar pela segunda vez, como também ia decepcionar o meu maior exemplo da minha vida, que é o meu pai, que acreditou no meu projeto. Todo dia, quando eu acordava, a minha vontade era de ficar ali na cama, sabe? Debaixo da coberta, porque eu simplesmente não tinha mais expectativa que as coisas iam melhorar. Eu não conseguia enxergar nenhuma solução e eu já estava exausto, querendo desistir de tudo, jogar a toalha e voltar a procurar um emprego. Eu lembro exatamente o dia que eu liguei pro meu pai, que estava no caixa ali da loja para mim, e perguntei: "E aí, pai, quanto que fechou hoje?" E ele me disse que aquele dia não tinha sido tão bom, menos de R$150 em venda. Imagina, para uma loja que vendia 12 mil por dia, R$150. E ouvir a voz dele aquele dia, tentando me manter, mesmo assim me tentando manter para cima, mesmo sabendo que eu chamei ele pro buraco junto comigo, aquilo me doeu muito. Eu me senti muito mal de verdade, principalmente por ter tirado ele do emprego e agora colocado ele nessa fria junto comigo, né? E naquele dia, a partir daquele momento, eu entendi que não era por mim que eu tinha que virar aquele jogo, mas por ele. A partir desse dia, eu não tinha outra opção. Eu ia fazer dar certo.
a minha chave virou e eu comecei a estudar, eu comecei a pesquisar, eu comecei a descobrir coisas que ninguém nunca tinha me contado. Muitas vezes, na maioria, né, a gente sozinho, a gente como empreendedor, a gente fica sozinho e poucas pessoas apoiam a gente de fato. Mas eu comecei a trazer toda a responsabilidade para mim. Eu parei de ficar buscando resposta, culpando o governo, a economia e passei a olhar somente aquilo que eu podia fazer, aquilo que estava no meu alcance. Eu comecei a levantar absolutamente tudo que tinha naquela loja. Eu comecei a pensar de que forma eu poderia dar a volta por cima. Em uma dessas análises eu percebi que entre tantos produtos que eu tinha ali, eu também tinha uma mina de ouro que eu não estava percebendo. Uma mina de ouro à prova de crise e que estava o tempo todo ali na minha frente. Quando eu comecei a levantar as vendas, fazer a análise do estoque, eu percebi que os produtos que ainda estavam mantendo a minha loja de pé eram justamente as semijoias. Eram os produtos que eu mais vendia em volume e os que mais me davam margem de lucro de todos aqueles outros. E olha, eu tinha muitos produtos ali naquela loja, hein? Então eu comecei a ver o quanto eu tinha investido de forma errada na compra de produtos, investido tempo e dinheiro em coisas que não me davam retorno. E passei a entender que o problema estava 100% em mim. E aí foi nessa crise, nesse momento mais difícil, que minha vida mudou. Eu sei que pode parecer clichê, mas foi exatamente o que aconteceu. Do caos, de toda aquela instabilidade, das pessoas com medo, lojas fechando, nasceu a oportunidade. Eu passei a focar 100% nas semijoias, eu comecei a buscar novos canais de vendas, fui para a internet, fiz parcerias, comecei a trabalhar com revendedoras, passei a controlar melhor o meu estoque, comprar melhor e o mais importante, eu entendi o que realmente fazia as pessoas comprarem, mesmo naquela crise. Enquanto vários negócios maiores que o meu estavam fechando e sofrendo com a falta de vendas, eu comecei a recuperar o fôlego da minha empresa e passei a crescer como nunca, num ritmo acelerado e tendo cada vez mais lucro. E é exatamente essa oportunidade que eu descobri lá na minha loja alguns anos atrás que eu quero apresentar aqui para você hoje. Nós estamos passando por um cenário econômico muito parecido com o de 2015. E hoje, mais do que nunca, eu vejo milhares de lojas de semijoias e bijuterias não conseguindo resultados que poderiam ter. Muitas querendo viver de venda pela internet, caprichando, contratando sites, publicando nas redes sociais, fazendo tudo aparentemente certinho. Mas cadê a venda? Onde estão as clientes? Afinal, as vendas pela internet não era para estar bombando? E por que a maioria não está vendendo? Hoje, exatamente hoje, você vai saber o porquê. Enquanto algumas marcas estão sofrendo, tantas outras estão surfando uma onda gigantesca de oportunidades e virando referência de maneira muito rápida. E mais que isso, se você prestar bastante atenção, você vai conseguir entender e aprender como fazer a sua marca gerar 10 mil reais de lucro para o seu bolso todo mês. Mas não é só isso. Você vai entender exatamente como transformar a sua marca numa marca reconhecida, uma marca realmente que as pessoas desejam, mesmo se você é pequeno ou se você vai começar do zero, não importa. A primeira coisa que você precisa entender é que as marcas que não vendem, elas não estão atentas a duas coisas. Primeira coisa, as pessoas estão mais conscientes na hora das compras. Elas querem comprar por propósito. Elas querem comprar algo que realmente faça sentido para elas e não apenas comprar por comprar. Muito diferente de algum tempo atrás. As pessoas hoje, elas querem e devem ser envolvidas emocionalmente para comprar da sua marca. E isso está muito ligado não só ao mundo pós-pandemia, mas também à nova geração que está consumida, a chamada de millennials. Uma geração muito mais consciente, muito mais conectada, diferente dos nossos pais, irmãos mais velhos, por exemplo. São pessoas que não são mais convencidas por um vendedor, aquele tipo de vendedor chato, sabe? Que fica empurrando produto ou por uma propaganda que foca só no produto ou no preço. São pessoas que compram de fato o que elas confiam e quando elas se conectam com uma marca. Hoje, quem mais se destaca não são aqueles vendedores cheios de argumento que ficam empurrando o produto. São as marcas que conhecem esse novo consumidor, que colocam este consumidor no centro da sua marca e sabem se conectar com eles de uma forma simples, muito mais humana e muito mais atrativa. E aí entra o segundo motivo.
As pessoas têm tanta informação hoje, são bombardeadas por tantos anúncios e promoções que elas simplesmente ignoram a grande maioria dessas ofertas, porque são todas iguais, focam simplesmente no produto. E essas marcas que estão fazendo igual a todo mundo, que focam apenas no produto, essas sim estão com os dias contados. Ou elas mudam ou morrem. Essa é a realidade. O que você acha que acontece quando todo mundo faz as mesmas coisas? Quando todos trabalham do mesmo jeito? Começam a baixar o preço para ver se dessa forma começam a ter mais vendas e com isso acabam comprometendo e prejudicando o lucro do negócio e acabam sendo mais um só. Se tornam escravos de compras e dependentes de novidade e acabam da maioria das vezes com muito estoque parado. Não conseguem fazer vendas pelas redes sociais ou pela internet porque não conseguem atrair as pessoas. Tentam se diferenciar em pontos que não são mais diferenciais. Quando converso com donos de marcas, eu pergunto, qual que é o seu diferencial? Todos praticamente dizem as mesmas coisas. Minhas semijoias são de qualidade, eu tenho um excelente atendimento, minhas semijoias são hipoalergênicas, meu diferencial é a minha garantia de 1 ano e etc, etc. Mas isso é o que todo mundo faz e não passa de uma obrigação. E se todo mundo faz igual, qual é o diferencial? Mas sabe qual é o principal erro ainda? Essas marcas que não crescem no mercado atendem somente um tipo de público, ao invés de criar novos públicos e atrair novos potenciais clientes para sua marca. E eu vou explicar sobre isso ainda nessa aula. Sabe aquela frase do Einstein? É insanidade querer resultados diferentes fazendo a mesma coisa? Pois é. Se você continuar fazendo tudo igual, pensando da mesma forma e tendo o mesmo conhecimento, não faz sentido algum querer resultado diferente. Mas sinceramente, eu não culpo você por isso, porque era assim que funcionava, até um tempo atrás. Mas as coisas agora elas mudaram e o conhecimento que te trouxe até aqui não é o mesmo conhecimento que vai te levar para o próximo nível. E as marcas, empreendedores ou pessoas que desejam empreender, que não entenderem isso hoje, não sobreviverão nessa nova era, seja qual mercado for. Foi em 2015, quando eu procurava soluções para salvar o meu negócio, que eu descobri tudo que eu estava fazendo de errado. Inclusive, eu passei um tempo nos Estados Unidos, mais especificamente ali na região do Vale do Silício, onde estão as maiores empresas, a empresa mais inovadora do mundo, como Facebook e Apple, por exemplo. Lá eu pude finalmente ter o conhecimento para me tirar o meu negócio à beira da falência e transformá-la numa marca de muito sucesso, que anos depois foi vendida por alguns milhões de reais. E eu não falo isso para me gabar não, mas foi depois dessa transformação na minha própria empresa que eu pude começar a ajudar outras marcas que estavam na mesma situação que eu me encontrava antes. Eu pude contribuir para impulsionar as vendas e aumentar não só os faturamentos, mas o lucro de diversas outras marcas, tornando-as referência em suas regiões e até no Brasil todo. No início eu dava consultorias, eu fazia visitas nos estabelecimentos e eu conseguia identificar um padrão de erros que impediam as marcas de semijoias e bijuterias de crescerem. Eu pude então desenvolver um método com passo a passo que você vai conhecer em detalhes aqui hoje e nas próximas aulas, o método da fórmula da semijoia, que já ajudou milhares de negócios a explodirem suas vendas em muito pouco tempo, como esses casos aqui. O primeiro mês, que foi o março, que não foi completo, que quando as peças chegaram, já estava começando o mês, foi 21.800, abril 38, maio 52. Então esse mês nós quase que dobramos. Então vamos fechar entre, anotei aqui, 75 e alguma coisa para ter o dia de hoje ainda, mas nessa casa dos 75. Agora só esse ano quase a gente já está com... Já tá com 100 mil, né? Já tá com quase 100 nesses mil. 3 meses. Agora, 2021, já bateu 100 mil? Já. 98 mil, pra ser mais exato. E foi isso que impulsionou o negócio, sabe, Fábio? Porque teve um mês que nós faturamos, nós vendemos 15 mil reais num dia. Um dia. Nós ficamos 7 horas e meia vendendo, assim. Eu vendo atualmente 80 mil, né? 70 atacado e 10 varejo é uma média. De 10%, 12% em varejo. Eu vendo pouco em varejo, mas mais em atacado. Aí esse mês eu vendi quase 115 mil. E essas são apenas algumas das inúmeros relatos que eu recebo todos os dias nas minhas redes sociais e no WhatsApp. A verdade é que pouquíssimos empreendedores dominam esse tipo de marketing que eu vou te mostrar.
Eu não sou professor de formação, coaching ou algo do tipo, e nada contra. Eu só quero que você saiba quem eu sou. Eu sou empreendedor como você, e tudo que eu vou te mostrar hoje nas próximas aulas não é baseado em teorias de livros, que são sim importantes, mas na minha vivência, na minha experiência do dia a dia como empreendedor de uma marca de semijoias e nos erros que eu cometi na minha própria empresa, que não foram poucos, mas graças a eles eu estou aqui hoje podendo dividir tudo isso com você. Eu faço isso porque eu sei que quanto mais esse mercado cresce, melhor é para todo mundo. Aumenta o consumo, atrai mais investidores, desenvolve fornecedores mais sérios e qualificados, qualifica ainda mais a mão de obra do mercado, todo mundo ganha, você entende? Agora, pega papel e caneta da mão, tira todas as distrações que eu quero foco total no que eu vou te mostrar aqui. Para transformar o seu negócio de semijoias ou bijuterias numa marca reconhecida de sucesso e desejada pelas clientes, que venda todos os dias e que gere lucro de verdade, você precisa entender o seguinte: se antes a chave para o sucesso de uma marca conquistar clientes estava basicamente ligada aos produtos que ela vendia, hoje não, as coisas mudaram. Agora, um fator de sucesso mais importante apareceu: colocar a sua cliente no centro, gerando assim uma experiência de compra diferenciada. Uma pesquisa realizada pela American Express mostra que 86% dos compradores estão dispostos a pagar mais por uma ótima experiência do cliente. Um outro estudo da Walker, uma empresa americana, mostra que a experiência do cliente hoje ultrapassa o preço e o produto como principal diferencial de marca. Entende onde eu quero chegar? Hoje o cliente, a sua cliente, deve estar no centro da sua marca. Não é mais sobre produtos, é sobre pessoas. E quando você entende isso, a venda é uma consequência. Uma outra pesquisa ainda aponta que 49% dos compradores fizeram compras por impulso após ter uma melhor experiência de compra com aquela marca. Quando falamos em colocar o cliente no centro, eu estou falando de entender as necessidades, desejos e aspirações das pessoas. Quando você coloca a sua cliente no centro da sua marca e gera uma melhor experiência, mais pessoas vão te indicar, você atrai um público muito maior, você aumenta a quantidade de peças vendidas por atendimento, que eu chamo de PA, consequentemente você aumenta o seu ticket médio de venda e somando a tudo isso, você aumenta consideravelmente a lucratividade do seu negócio. Entende que está tudo interligado, mas vai ficar ainda mais claro nos exemplos que eu vou te dar já já. A nova tendência não é sobre o que a sua cliente compra, é sobre o porquê ela compra. E isso já está virando a chave e transformando milhares de marcas espalhadas por todo o mundo. Entendendo isso, você constrói uma marca muito mais autêntica e para de competir por preço. Você para de depender de novidades o tempo todo. Para desse lance de trabalhar e não ver a cor do dinheiro. Você passa a ter lucro no seu bolso, mas principalmente você ganha o coração das pessoas, porque o lucro nada mais é que uma consequência disso tudo. Produto e preço qualquer um pode te copiar, mas a experiência que você cria e o desejo que você desperta nas suas clientes, isso não. Uma pessoa, ela não compra, por exemplo, um brinquinho infantil porque ela quer comprar um brinco infantil. Se pergunte o porquê. Por que ela está comprando um brinquinho infantil? Para demonstrar o amor, carinho para uma filhada, por exemplo? Para presentear uma neta que acabou de nascer? Entende que a sua cliente não está comprando brinco? As mulheres, elas não querem comprar uma semijoia ou uma bijuteria. Elas querem se sentir mais bonitas para elas, para as amigas delas, para o marido, para a esposa, para o namorado, para a namorada. Elas querem se sentir mais atraentes. Elas querem se sentir mais valorizada, elas querem resgatar a autoestima, elas querem superar a dor de se sentir rejeitada pelo marido que não a valoriza. Você entende? E quando isso acontece, você coloca isso na alma da sua marca. Você não vira mais uma marca que quer vender apenas. Você transforma suas clientes, você constrói e ajuda as pessoas através das semijoias e bijuterias. E o seu lucro é uma consequência disso tudo. Não é sobre ganhar dinheiro apenas. Claro, a sua empresa precisa dar lucro e muito, mas o maior erro é focar só nele. É sobre impactar as suas clientes e os seus clientes, que o lucro vai ser uma consequência, acredite, e ele vai ser muito maior. Tem uma frase que eu gosto muito de um grande empreendedor amigo meu que ele diz: quando você tira o cifrão do olho, ele vai para o seu bolso. E eu falo
por experiência própria, de uma loja que estava à beira da falência para uma rede com mais de 1.000 revendedoras e pontos de venda espalhado por todo o Brasil. Quando você entende isso, você desperta o desejo em um público muito maior. Você passa a despertar emoções e sentimentos em pessoas que nem estavam pensando em comprar de você. E elas não vão mais se preocupar com o preço. Quer ver um exemplo? Vamos voltar para o brinquinho infantil. Como que as pessoas vendem um brinco infantil? Elas simplesmente colocam a foto do produto em uma embalagem igual a todo mundo com o seguinte texto: brinco infantil, banhado em ouro com garantia de 1 ano por apenas R$ 39,90. Sinceramente, isso gera alguma conexão emocional ou é só mais um produto? Agora olha isso, quando você pensa no porquê a sua cliente compra e transfere isso para uma embalagem, dá uma olhada nesse exemplo. Isso daqui é um livrinho que conta a história de amor entre o avô e a neta, entre o pai e a filha, entre a avó e a neta, enfim. Cada livrinho tem uma história e representa o amor de alguém por uma criança. E após a historinha, no final, tem o brinquinho, que é uma coroa, que representa a princesinha que está recebendo o presente. Dá para perceber essa diferença? Nesse caso, você não está chamando a atenção de alguém que está procurando comprar um brinco infantil. Afinal, gente, quantas pessoas estão nesse momento querendo comprar um brinco infantil na internet? Poucas, não é mesmo? Mas agora, quantas pessoas gostariam de presentear alguém que elas amam nesse momento? Pensando assim, você está despertando o desejo em milhares de outras pessoas que nem estavam imaginando ou procurando um brinco para comprar, mas que quando veem isso, elas se conectam. Aqui você vende para o pai, para o padrinho, para o avô, para a avó, para a madrinha, para a tia, para o tio. Você amplia o número de potenciais compradores. Eu não saio atrás de um brinquinho para minha filha, para Maria Júlia, mas se eu fosse impactado por isso, certamente eu compraria. Quando você conecta as pessoas com o seu produto e a sua marca, elas passam a enxergar o valor daquilo e não mais o preço. Eu sempre gosto de trazer exemplos porque eu acho que ilustra muito melhor. Lembra que eu falei que eu fui para os Estados Unidos buscar inspirações e estudar as maiores empresas, as empresas mais inovadoras do mundo? Lá eu vi esse tipo de tubinho aqui. Então eu resolvi testar na minha própria marca. Eu vendi um brinquinho infantil por R$30 na embalagem normal, como todo mundo vende por aí, e que já me rendia um bom lucro, porque não me custava nem R$10. Mas aí eu decidi testar aquele modelo de embalagem diferente com apelo emocional muito maior, e só de colocar nesse tubinho aqui, que me custou alguns centavos, eu passei a vender não só por um valor maior, por R$90, mas também passei a vender muito mais. Além de aumentar a minha margem, eu vendia mais, porque um universo muito maior de pessoas estavam se conectando, estava chamando a atenção. Imagina você pagar menos de R$10 num brinquinho, num produto, e vender por R$90, pelo simples fato de você mudar a visão sobre o produto, mas focar no que as pessoas compram. A maioria das marcas, elas ignoram completamente esse conceito, onde está o oceano de milhões de potenciais clientes que representam a grande maioria do mercado. Esses são apenas alguns dos exemplos, dos milhares de exemplos que eu poderia te dar aqui. Agora imagina o potencial que esse mercado tem e que quase ninguém está explorando. Eu quero te ensinar a aproveitar este momento e sair na frente da sua concorrência e crescer em poucos meses o que você levaria anos. A partir de agora, você tem duas opções. Ou você aprende de verdade a colocar a sua cliente no centro da sua marca, ou você vai estar disputando migalhas com um monte de tubarão dentro de um aquário. Agora, como você vai fazer isso mesmo começando do zero? E mais, como você consegue, além de despertar o desejo de compra, fazer isso para milhares de pessoas ao mesmo tempo na internet? É exatamente isso que você vai ver na aula de quarta-feira, na aula de número 2 da nossa série A Nova Tendência do Mercado de Semijoias e Bijuterias. E agora eu quero fazer um convite muito importante. Provavelmente você também conhece outro empreendedor ou empreendedora que também esteja no mesmo caminho que você. Algum amigo ou familiar, ou mesmo um sócio ou futuro sócio aí.
Envie essa aula para essa pessoa. Convide ele ou ela para participar com você dessa série de aulas gratuitas. Talvez você queira dividir esse conhecimento com alguém, mas por essa pessoa não ter visto esses exemplos que eu mostrei aqui, pode ser que ela não entenda muito bem o que você está querendo dizer. Então vá direto, vai lá e compartilhe. Aproveite porque essa aula ela vai ficar no ar por poucos dias. Posso contar com você? Então compartilhe essa aula aqui. E eu quero te pedir mais uma coisa. Não esquece também de deixar o seu comentário aqui. O que você achou dessa aula? Qual foi a maior sacada aí que você teve? E qual a sua expectativa para a aula de quarta-feira? Eu faço questão de ler todos os comentários e responder. Então é isso. Eu te vejo na quarta-feira, às 8 horas da noite, aqui. Um forte abraço. Tchau, tchau.